vencedor desse desafio aqui no Horto. Edu, como você enxergou o jogo de um modo geral? Cruzeiro, eu disse aqui no início do pós-jogo, o segundo tempo ficou divertido, né? Pelo menos, digamos assim, a etapa complementar, Cruzeiro foi incomodado pelo Uberlândia, mas no fim das contas, Cruzeiro venceu mais uma vez, Edu. Ô Cirilo, eu falei algumas vezes durante a transmissão, e agora com mais calma, o que a gente viu aqui hoje no Independência foram boas ideias do técnico pesolano, que, se bem executadas, vão render frutos para o Cruzeiro na temporada. Um time que sai por baixo, sem chutão, tocando a bola, tem alternâncias de saída de bola, a gente observou, e quando a gente está no campo, é muito melhor. A gente consegue observar muito mais do que quem está acompanhando o jogo pela televisão. O Cruzeiro, no primeiro tempo, não foi incomodado pelo Uberlândia. Empurrou o Uberlândia para o campo de defesa, e aí há mérito do Cruzeiro. O Foiane talvez não esperasse um Cruzeiro tão ofensivo, com o Adriano jogando como um meio atacante, próximo do Edu. De um lado o Adriano, do outro o João Paulo. Dois pontas abertos, na direita Giovani, na esquerda o Vagninho. Apenas o William Oliveira à frente dos dois zagueiros e os dois laterais também abertos. Então o Cruzeiro atacava com muita gente. E quando trabalhava essa bola no campo defensivo, o goleiro Rafael ia para a intermediária trocar passes com os dois zagueiros, tendo apenas o William Oliveira à frente da dupla de zaga do Cruzeiro. E o Uberlândia não sabia como sair. Até chamei a atenção, tá faltando alguém de velocidade, alguém espetado para incomodar o Cruzeiro defensivamente. Isso não aconteceu no primeiro tempo em momento nenhum. E o Cruzeiro jogou bem a primeira etapa, teve paciência e conseguiu furar o bloqueio. Muito bem feito pelo Uberlândia, uma linha de 4 e uma de 5, se defendeu muito bem, com muita competência, não permitiu que o Cruzeiro criasse chances claras, mesmo atacando com muita gente. O Cruzeiro achou seu gol numa belíssima cobrança de falta, de raríssima felicidade do Bidu. E ele não tentou cruzar, ele chutou para o gol e fez um golaço, abrindo o marcador. E aí, o que a gente imaginava? Olha, segundo tempo, o Uberlândia já está perdendo, vai ter que ir para cima de alguma maneira e vai deixar espaço. E o Uberlândia foi para cima, deixou espaço. Só que o Cruzeiro aí mostrou que, para a ideia do pesolano funcionar, ainda precisa de tempo, precisa de repetição, precisa de trabalho e precisa ser aperfeiçoado. Porque a partir do momento que foi incomodado, que foi pressionado, alguns pontos negativos apareceram. O Cruzeiro teve muita dificuldade para sair jogando diante de um adversário que pressionou a saída, errou pelo menos 3 vezes que proporcionaram ao Uberlândia criar boas oportunidades. O Cruzeiro teve muita dificuldade de, quando pressionado, fazer a transição ofensiva, ou seja, atacar o Uberlândia, quando o Uberlândia preenchia todo o campo, e principalmente a transição defensiva. Quando o Uberlândia roubava essa bola e atacava, o Cruzeiro tinha muita dificuldade. Inclusive tomou o gol numa dessas transições, quando o Brock não conseguiu acompanhar o Maurinho, e aí o sistema defensivo do Cruzeiro, quando o Maurinho chuta, a bola pega na trave, tinha muita gente afundando e os atacantes do Uberlândia chegando livres, sem que os defensores fizessem a pressão. Então isso chamou a atenção, pontos negativos do Cruzeiro. No primeiro tempo, quando o Cruzeiro atacou com muita gente, aí eu acho que é mais fácil de ser corrigido, talvez até com mudança de peças. O Adriano, que jogou como meio atacante, talvez tivesse um jogador de ofício ali, o Cruzeiro trabalhasse com mais velocidade a bola. Quando você pega um adversário fechado, você tem que dar velocidade à bola. Se você não tem espaço para ter velocidade, você faz a bola correr com mais velocidade. Faltou isso ao Cruzeiro na primeira etapa. Então são pontos positivos: atacar com muita gente, empurrar o adversário, ser paciente, não ficar ansioso no primeiro tempo, algo que poderia ter acontecido, principalmente vindo da arquibancada, que está vendo o time atacar, mas o gol não sai. O Cruzeiro no primeiro tempo foi bem, legal, mas os pontos negativos, se o Cruzeiro pega um adversário melhor, um adversário com jogadores mais qualificados, esses problemas que a gente viu e que estamos pontuando hoje aqui no Independência, diante de um adversário limitado, que é o Uberlândia, que está entre os piores do Campeonato Mineiro, apesar da mudança de técnico e de ter feito um bom segundo tempo hoje, esses problemas saltaram à vista. Para ligar o alerta? Talvez, em termos de Campeonato Mineiro, sim.
em termos de Copa do Brasil, que já está se aproximando, também. Cruzeiro precisa, se quer ter esse jogo de saída com toque, utilizando o goleiro, abrindo laterais. Em alguns momentos a gente viu os laterais fechando, né? A gente comentava aqui, até a gente conversava no primeiro tempo, o Bidu em determinado momento, meio que como um volante mesmo, fazendo saída de bola ali. Você reparou que isso aconteceu sempre que o Uberlândia pressionou a saída, né? Sim, abriu os zagueiros e o Bidu fazia a saída de bola. Isso é treinado, isso é treino. Você adianta o primeiro volante, o William Oliveira, que é o que estava fazendo em algumas vezes essa saída. Vem um dos laterais, fecha, para o goleiro ter opção centralizada, e um dos meias baixa. No primeiro tempo, quando o Bidu centralizou, quem baixou foi o Adriano, pelo lado esquerdo. No segundo tempo, o Rômulo centralizou para a saída de bola e quem baixou foi o Felipe Machado, que havia entrado na segunda etapa. É treino, a gente vê que há treino, que há trabalho, mas a execução ainda tem problemas e isso foi detectado hoje. O técnico do Uberlândia, que não é bobo, detectou, adiantou a marcação e explorou esse problema que o Cruzeiro teve na saída. E eu chamo atenção para outro problema que eu já falei, que é o da transição defensiva. É início de temporada, eu vi isso no América, que é um time que tem já um trabalho do Marquinhos Santos e que só o trabalho do dia a dia e os jogos é que vão corrigir esses problemas. Talvez no segundo tempo, se eu sou o Pesolano, quando faz o 2-1, que foi em seguida, o Cruzeiro empatou o jogo ali durante 1 minuto, em seguida fez o 2-1. Quando viu que tinha um problema, que o Uberlândia estava pressionando, eu teria trazido o Felipe Machado para jogar ao lado do William Oliveira. Cara, não é vergonha, você muda o jeito de jogar, faz um 4-2-3-1 ali, centraliza um meia, abre 2 pontas e deixa 2 volantes à frente da zaga. O Pesolano optou por não fazer isso, eu respeito. Ele quis manter a ideia, o trabalho da semana e o que ele quer para esse time do Cruzeiro. Respeito, o campeonato estadual é para isso. Mas nesse jogo especificamente, poderia ter aberto mão um pouquinho disso no segundo tempo, já que o Uberlândia foi melhor. Foi melhor que o Cruzeiro na segunda etapa e